Seja bem-vindo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, fazendo assim você está nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Queridos, no último vídeo que eu gravei, eu falei que eu ia falar sobre o arrebatamento da igreja. E nesta feita, nesta noite, eu quero ministrar esta palavra que fala sobre o arrebatamento da igreja, no capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim a expressão da palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo restarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, porquanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Todos nós sabemos que o arrebatamento da igreja, baseado aqui nesse versículo, o arrebatamento da igreja é uma realidade inevitável, porque tem fundamento bíblico. No Antigo Testamento já predizia, nos evangelhos ensina-nos, nas epístolas é explicada, e no Apocalipse descreve sobre este episódio, sobre esse evento que todo mundo aguarda, com exceção aqueles que não são crentes. Claro que sim, né, queridos? O arrebatamento da igreja é uma realidade inevitável. O termo arrebatamento deriva da palavra rápidos, que no latim significa arrebatado, rapidamente, com muita força. O termo latino é rapidus, o equivalente a rapasson, em grego, traduzido por arrebatamento. Esse evento descrito aqui também no livro de Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 22, que é no momento, no abrir e fechar dos olhos, antes do toque da última trombeta, porque a trombeta soará. Os que morrerem em Cristo restarão bem, depois nós seremos transformados e vamos ao encontro do Senhor nas nuvens. O arrebatamento da igreja é uma realidade inevitável. Refere-se na ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra, ao encontro com Ele nos ares. O arrebatamento da igreja abrange apenas os crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo. O arrebatamento é uma realidade inevitável. Repito, o arrebatamento será o maior de todos os acontecimentos. O arrebatamento é algo que nunca foi revelado. Será o maior em propósito, será o maior em glória, será o maior em poder, será o maior em alcance, maior em propósito, porque todas as profecias serão cumpridas. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Maior em poder, porque a Bíblia diz que haverá no céu sinais, nos céus, na lua, nas estrelas e na terra, a angústia das nações, e as potentes dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem vindo
nas nuvens com poder e grande glória. O arrebatamento, querido, é maior em poder. Os crentes em Cristo restarão publicamente. Os crentes vivos serão transformados e arrebatados. O maior alcance, ele é maior em alcance porque os céus e a terra atingirá todos os mortos em Cristo, todos na época dessa geração, todos aqueles que morreram em Cristo, ao ouvir a trombeta, quando a trombeta soar, eles vão ressuscitar ao encontro do Senhor. Quem está atento às profecias bíblicas e os eventos escatológicos, sabe que algo está para acontecer aqui nesse planeta. O arrebatamento da igreja é uma realidade, porque 318 referências só no Novo Testamento afirma categoricamente que Jesus Cristo vem. Que os homens queiram ou não, Jesus Cristo vem, queridos. Foi promessa, ele é fiel. O arrebatamento da igreja será, a vinda de Jesus será presidida de sinais. Estamos caminhando para o fim. O primeiro sinal que evidencia a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Jesus estava no Monte das Oliveiras, lá no templo, e quando ele ia saindo, ele viu aquele majestoso templo. Ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E os discípulos disseram: mestre, os discípulos chamam ele em particular e disse: mestre, que sinal virá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que aponta que Jesus vem é os sinais, é a multiplicação de seitas, falso Cristo, falso profeta. E você sabe muito bem, Jesus nos alerta que eles já estão em nosso meio, eles já existem, mas que nós possamos, querido, crer na palavra, que eles vão surgir, mas que ele não venha nos enganar, porque eles são astutos, e até dizendo falso Cristo. O segundo sinal que evidencia, que aponta que Jesus vem, é os sinais naturais, físicos, que estão surgindo. Isso é guerra, rumor de guerra, terremoto, peste em vários lugares. É o que está acontecendo. A guerra, nós não sabemos contar com tantas que já houve. Fome, aí ele diz: haverá guerra, rumor de guerra, nações contra nações. É o que está acontecendo, queridos. Estamos passando por esse momento onde essa pandemia chamada coronavírus está assolando ao planeta, as nações. Jesus disse: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. É o que está acontecendo. As nações estão em aflição, estão em amargura. Já passa de mais de 100 mil pessoas que morreram com o Covid-19, que é esse coronavírus. Aqui no país, aqui já vai quase 2 mil, né? Quase 2 mil que morreu, quase 2 mil. Eu assisti hoje à noite no Jornal Nacional, 1924 já morreram com esta pandemia, com essa epidemia. Jesus disse: haverá praga. E você sabe
que o mundo, as nações estão aflitas, os governantes, quando está sendo atingido com esta praga, isso é profecia, as profecias da Bíblia se cumprindo. Jesus disse: haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. As nações entram em conflito, aqueles homens que estão no poder, porque quando essa pandemia é duas crises que está havendo no mundo, é a economia e também esse vírus, que é esta praga. E este é um desentendimento generalizado entre as nações, é que os homens que estão no poder não se entendem. Eles estão procurando alguém que venha solucionar o problema das nações, do mundo. É que a política não resolve, não dá jeito. É que a ciência também não dá jeito. É que a saúde, o sistema da saúde também não dá jeito. Mas sabe o que é isto? É um homem colhendo o fruto da desobediência. Os homens se esqueceram de Deus. Os homens não querem dar atenção na palavra. Mas uma coisa é certa. O que está acontecendo aqui é isso que Jesus falou em Lucas capítulo 21 e o versículo 25. Haverá sinais no céu e na terra. As amarguras, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Não é o que está acontecendo? Eles haverá fome, terremoto e pragas em vários lugares. Terremoto já houve tanto que não dá para contar com tantos que já houve. E a fome também, querido. A fome está assolando o planeta. Segundo a ONU, um relato que fizeram, já são 821 pessoas, milhões de pessoas que não têm o que comer. Aqui no país, no nosso país, na nossa pátria, já passa de 5 milhões que não tem mais o que comer. O desemprego toma conta também da nossa nação. Já é quase 13 milhões mil desempregados. O que é isto, querido? É prenúncio. Isso já é sinais da volta de Jesus Cristo. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Isso, querido, a fome toma conta da humanidade. Os homens, porque quando a gente fala na fome, a economia está incluso. Por quê? Porque os homens querem estar no poder, querem resolver, mas não tem como resolver. Mas o que é isto? Isto é sinal da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é uma realidade inevitável, queridos. Os sinais estão em evidência, os sinais estão aí. A imoralidade também. Já não existe mais respeito entre a humanidade. Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É o que está acontecendo. Pai não respeita mais os filhos não respeitam mais os pais, e assim o mundo está nessa situação. E eu quero dizer nesta noite que o fim do mundo se aproxima. Os países se preparam para a terceira guerra mundial. As bombas estão prontas para explodir o planeta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse: olha, as potentes dos céus serão abaladas.
Então aparecerá no céu o final do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. A igreja do Senhor está somente esperando o toque. Estamos no fim. O fim se aproxima e precisamos, como nunca, estar preparados, queridos, porque o arrebatamento da igreja é uma realidade inevitável. O apóstolo Pedro disse que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual passará os céus com grandes estrondo e os elementos ardentes se desfarão e toda obra que há na terra se desfarão. O que é isto? É a palavra de Deus se cumprindo. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Jesus Cristo, Ele é fiel, querido. Igreja do Senhor Jesus Cristo, se prepara, porque o toque da trombeta vai tocar. Mas eu quero dizer para você, mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja que espera mais um pouco, porque Jesus vem, Jesus virá. Repito, o arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus Cristo, Ele virá em duas fases. Na primeira fase, Ele virá para a igreja. Na segunda fase, Ele virá com a igreja. Na primeira fase é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Jesus vem secretamente, somente para a sua igreja. Na segunda vinda, Ele virá em glória, publicamente, para Israel e as demais nações. Jesus vem. Como será o arrebatamento da igreja? Será no abrir e fechar de olhos. Esta palavra, no abrir e fechar dos olhos, no clássico grego, não é no abrir e fechar de olhos, mas sim no piscar de olhos, porque você está sempre piscando. Se você parar de piscar, fica sem a lubrificação do globo dos olhos. Por isso que será no piscar de olhos, serão inflação de segundos. Jesus Cristo, Ele virá. Você está pronto para encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Será inflação de segundos, diz os teólogos, que é fração de 7 milésimo de um segundo. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Com certeza, o arrebatamento pode ser hoje, queridos. Pode acontecer hoje. E precisamos estar pronto. Jesus será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vem para arrebatar a sua igreja que tanto espera. E repito para você, meu querido, estamos vivendo esses momentos difíceis aqui na terra. E só é o que a gente escuta pelo povo que não é crente. Será que é o fim do mundo? Não é o fim do mundo ainda, mas está caminhando. Já é sinal, já é pronúncio da volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus virá para transformar os vivos. Jesus virá para transformar os mortos. Jesus virá para a sua igreja. E eu quero dizer para você nesta noite,
Você que você que é crente, que você pensa que a igreja do Senhor Jesus Cristo irá passar pela grande tribulação. Não, senhoras e senhores, não, Senhor. A igreja do Senhor jamais vai passar pela grande tribulação. O profeta Isaías, ele disse: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, te esconde por um momento, até que passe a ira. Ira na Bíblia fala da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo jamais irá passar pela grande tribulação. A igreja do Senhor vai estar nas mansões celestiais. Jesus disse em João capítulo 14 e o versículo 1: não perturbes o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez e levareis para mim mesmo. Portanto, meu querido, se prepare, o dia se aproxima, Jesus vem para arrebatar a sua igreja, que está esperando, que almeja. A igreja do Senhor vai estar nas mansões celestiais. A igreja de Deus vai estar lá nas mansões, enquanto aqui na terra está a grande tribulação. E fique sabendo de uma coisa, queridos, que a tribulação vai durar 7 anos. E será dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será um tempo de paz, onde o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus, eles vão fazer, porque quando a igreja do Senhor, olha, irmãos e irmãs, já estamos passando por isso aqui, o povo apavorado, por causa dessa pandemia, dessa praga, o coronavírus. O povo uns já estão com medo. Imagine quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aqui este mundo vai ser um caos. E diz a Bíblia que o anticristo, ele já existe, é um homem já preparado, que os homens estão querendo solucionar o problema da nação. Mas esse homem, o anticristo, diz que ele vai dar jeito. Vai haver uma paz. Mas acontece que ele vai para o templo, ele vai querer ser Deus, vai querer adoração, que a adoração só pertence a Deus, e vai oferecer o sacrifício. Vai ser um homem que ele conhece, ele conhece a lei. Provavelmente será um judeu, ateu, descendente de Israel. Ele já existe, já é um homem, ele já existe. Mas ele só vai se manifestar, ele só vai aparecer, ele só vai exercer o seu ministério, que ele é o anticristo. E a Bíblia diz, e João escrevendo no livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, no capítulo 13, que houve uma besta que se levantou-se no mar. Porque, queridos, hoje a gente temos a Trindade Santíssima, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas naquele dia haverá o falso Cristo, o falso profeta e a besta, que é a Trindade satânica, que vai tomar conta do universo.
Mas você pergunta, porque o anticristo é um homem que vai dominar, como ele vai controlar, ele vai dominar as nações, ele vai ser guiado, que o falso profeta será um homem que vai preparar o culto, será um homem, é o falso profeta. Mas você pode perguntar, quem será esse falso profeta? Acho eu penso, desde de novo convertido, que este homem já existe também. Assim como o anticristo só está esperando a igreja ser arrebatada para ele exercer já o seu ministério e tomar conta da humanidade. Será um líder que vai tomar conta, vai lidar as nações. Ele vai ter a companhia do falso profeta. E quem é esse falso profeta? Provavelmente, penso eu, que é um líder religioso. E você sabe que a religião maior tem um líder. Provavelmente, você sabe, o que ele diz o povo segue. Penso eu, queridos,